Agora nós vamos passar uma outra bateria de slides, né, para falar da saúde em Platão, né, que tem o seguinte título: Platão, saúde da alma, saúde do corpo e o cuidado do homem. Aqui nós vamos ter diversas considerações, citações, inclusive, para mostrar como Platão ele tinha, quase em todas as obras, quando eu fui pesquisar para escrever este livro, eu fiz assim, todos os livros de Platão que eu li, eu fui anotando onde ele fala de médico, remédio, cuidado, saúde, enfim. E isso tudo está, né, um pouco apontado aqui. Então vamos a esse texto do Platão, né? Tem um filósofo brasileiro, professor da Unicamp, chamado Silvio Galo. No texto que ele escreveu sobre Platão, ele diz assim: Platão inicia uma tradição segundo a qual educar um ser humano é cuidar dele. Cuidado, então, com o homem. E esse cuidado tem que levar em conta uma coisa que eu venho falando já há tempos: a concepção dualista de homem. Tem um apreço também pela alma, mas isso não significa desapreço pelo corpo, que muitas vezes as pessoas percebem isso, né? É o contrário, né? Então, o Platão, ele tem sobre o homem uma visão de totalidade quando se trata de cuidado, de zelo pelo próprio homem, né? E talvez aqui seja idêntica à visão cristã, né, que erroneamente também a gente diz que o cristianismo só prioriza a questão da alma, a questão da espiritualidade, né? Isso aqui precisa ter um pouco de suspeita. É o que faz um filósofo ateu contemporâneo francês chamado Luc Ferry, quando ele fala sobre o cristianismo. Tem um capítulo no livro dele chamado Aprender a Viver, é o terceiro capítulo onde ele vai falar sobre o cristianismo. E ele escreve exatamente isso aqui, ó: Não se deixe, pois, impressionar por aqueles que atualmente denigrem e deformam a doutrina cristã. Eu mesmo não sou crente, nem por isso se pode dizer que o cristianismo seja uma religião inteiramente voltada para o desprezo da carne, porque é simplesmente inexato. O Luc Ferry, ele está dizendo aqui isto porque mais à frente nesse texto, ele diz que a religião cristã, com o expediente da ressurreição, trouxe a melhor e a mais atraente promessa de salvação do homem. A ressurreição cristã é para o corpo, é para a reabilitação do corpo, não da alma, porque a alma é imortal. Ela não morre, em si ela não careceria de salvação. A ressurreição, então, é para o corpo. Corpo que vai ser reabilitado. Aquela ressurreição que é operada por Cristo, que morre por todo mundo, ressuscita no terceiro dia, e isso é comunicado a todos os homens, aos que já morreram, aos que estão vivendo e aos que ainda vão nascer e morrer. Certo? Então a ressurreição é o fim da história. É o mergulho de toda a humanidade, corpo e alma, na eternidade, né? É a vitória sobre a morte. Então, não é verdade que a religião seja infensa ao corpo, como também não é verdade que os gregos, colocando o acento na alma, vão produzir um desprezo pelo corpo. É claro, há essas nuances na filosofia, mas para o grego não. Então, o que o grego está pondo aqui, sob responsabilidade da alma, é o homem total. Para dar conta da alma, era preciso zelar do corpo. Isso o historiador Giovanni Reale escreve: o conceito de saúde física, Platão o extrai da medicina e refunda-o em bases filosóficas.
O Platão vai pegar a medicina lá do Hipócrates, que era um cuidado total também sobre o homem, e transforma isso também em filosofia. Né? Mais tarde, né, um filósofo alemão, né, um hermeneuta, que foi aluno do Heidegger, né, Hans-Georg Gadamer, ele vai falar sobre o caráter oculto da saúde. Né, da seguinte forma, citando ele aqui. Sabemos de maneira aproximada em que consistem as enfermidades, enquanto são, por assim dizer, caracterizadas pela revolta do avariado. E o Gadamer diz que é difícil saber o que é saúde. Saúde é um conceito que a gente não consegue expressar muito bem. A gente só consegue expressar falando do contrário, falando da doença. E a gente mesmo, quando está em estado de saúde, a gente não se percebe como saudável, porque a gente fica ocupado com outras coisas. A gente só lembra da saúde quando a perde. Né? Por que eu estou falando aqui do Gadamer, esse filósofo alemão da hermenêutica? Porque o Gadamer, em palestras que ele faz a médicos lá na universidade onde ele trabalha, ele recomenda para os médicos a leitura da obra de Platão. Nesse sentido aqui, certo? Então, ele diz, a saúde consiste em esconder-se. Né? Nunca somos conscientes de termos saúde. Então, isso implica a possibilidade do esquecimento de si. Quem está sadio esquece-se de si mesmo e se volta a atenção para tudo o resto. Né? Só vamos lembrar da saúde na sua falta. Isso o Gadamer coloca num texto dele chamado O Caráter Oculto da Saúde. Né? E aí ele faz a seguinte pergunta, um texto que eu acho muito bonito. Né? Mas o que é então de fato a saúde? Esse algo misterioso, o qual todos nós conhecemos e do qual, de alguma forma, precisamente por ser tão maravilhoso estar com saúde, não conhecemos nada. Olha que texto bonito. Então, o Gadamer, ao escrever isso aqui, ele está com pensamento em Platão. Né? Ele recomenda o Platão, né, para os médicos, para que eles percebam como que o Platão ali, influenciado por Hipócrates, está pensando no cuidado do homem como um todo. Então, essa noção de ocultabilidade da saúde é inspirada, né, em Platão. O Gadamer vai lá em Platão. Né? E segundo ele, o Gadamer, Platão alcançou sobre este tema vértices ainda hoje dificilmente superáveis. Então, é um autor que faz os estudos de Platão e tributa devidamente ao Platão esta preocupação universalizante do cuidado do homem. Né? Também tem um médico brasileiro que se doutorou em filosofia, era médico e se doutorou em filosofia, chamado Frias. Né? Ele escreveu um livro. O primeiro livro que ele escreveu foi Platão como leitor de Hipócrates, ou Platão leitor de Hipócrates. É um livro que ele escreveu na Universidade lá de Londrina, publicou por lá, pela editora, Ivan Frias, o nome dele. E ele foi depois para o Rio de Janeiro, acho que mora lá, e ele pesquisa a medicina antiga nos filósofos. Né? Então ele vai dizer aqui que o Platão, enquanto leitor de Hipócrates, assume elementos da medicina hipocrática, né? As dietas alimentares, baseando a saúde do corpo na ideia de simetria e proporção, né? A justa medida do mais e do menos, que são termos que estão lá na medicina de Hipócrates, mas que agora passa para o plano moral e ético na filosofia do Platão. Né? Exemplo disso é a virtude da temperança. Né? Os gregos gostavam muito dessa virtude. O que é a temperança? Temperança hoje ela é chamada de moderação. Né? É a busca da justa medida.
né? Estar bem temperado não é nem ser menos, nem ser mais, demais, nem de menos, nem de mais. É o tempero no ponto certo. E tempero aqui pode ser tanto a comida, como pode ser também o tempero do aço, né? Quando se faz uma espada, uma faca, um instrumento cortante, né? Ou um instrumento de ferro que seja, né? O filósofo Comte Sponville, né, amigo de Luc Ferry, ele diz sobre a temperança o seguinte, né, a virtude que abrange o controle sobre 3 fontes imensas de prazer, né, o sexo, a comida e a bebida, facilmente conducentes à desmedida. Essas 3 coisas, o sexo, a comida, a bebida, estão relacionadas à vida do corpo, à sobrevivência do corpo. E nós podemos perder a mão disto. Então, a alma tem que regular esses apetites em nós, porque nós temos que vivenciá-los se quisermos que a humanidade continue. Mas é preciso usar desses prazeres de forma comedida, de forma temperante. Senão a gente entra num estado de doença, prejudicando o corpo. Então, cuidado é por aqui, certo? A intemperança, por exemplo, para o grego antigo, é justamente a incapacidade de regrar prazeres, né? E isto leva à perda da saúde do corpo e da alma, né? A intemperança, né, praticada ali pelo corpo, né, tem nexo direto com a questão da alma, porque significa que a alma não está dirigindo mais o corpo, né? Lá no mito de Er, vocês viram lá que as pessoas que estão na planície do Lete têm o rio Ameles e cada uma delas bebe muita água. Algumas, os mais prudentes menos, os mais temperantes menos, os que não são mais. Então isso leva até a desigualdade, né? A ignorância maior e menor conforme é o caso em cada pessoa, né? Bom, tem um livro do Platão chamado Cármides, onde ele fala sobre a sabedoria moral. Lá, o Platão tem uma seguinte expressão: ficar bom de todo, né? Apontando já para esse sentido de totalidade, né? Vou citar aqui o trecho para vocês. Eu de mim já me julgava nas garras de semelhante fera. Não obstante, como me houvesse ele perguntado se eu conhecia remédio para dor de cabeça, bem ou mal respondi que conhecia. Que remédio é? Perguntou. Respondi que era uma folha, mas que precisava ser usada com certa fórmula mágica, e quem a enunciasse na ocasião de tomar o remédio ficaria bom de todo, mas que sem as palavras mágicas a folha não produziria efeito. Tá? Esse é um trecho em que ele está falando de um remédio concreto, né, um chá, né, de folha, mas está falando também de palavras mágicas. Por quê? Porque a substância química cura a dor do corpo, mas as palavras mágicas curam a doença da alma. Nesse ponto, né? Continuando ali, a saúde como um todo, né? De certo já ouviste falar de bons médicos. Quando alguém vai consultá-los a respeito da dor de olhos, dizem que não podem cuidar simplesmente dos olhos isoladamente. Para que os olhos aproveitem, é preciso cuidar simultaneamente da cabeça. Sem levar em consideração o corpo todo, é rematada a tolice, né? Do mesmo modo, imaginar que seja possível tratar só da cabeça, sem levar em consideração o corpo todo, é rematada a tolice. Com esse raciocínio, determinam suas prescrições para todo o corpo, esforçando-se em tratar e curar a parte juntamente com o todo. Então, esse trecho que está lá no Cármides, né, está aqui mostrando para a gente como o cuidado com o homem deve ser uma totalidade. Cuidado do corpo e cuidado da alma. Então, dor de olhos,
Não é só o olho que a gente tem que olhar a cabeça. Também não é só a cabeça, mas o corpo todo. Também não é só o corpo todo, mas também a alma. Então, a medicina tem que ter esse cuidado totalizante. Essa dimensão totalizante a gente vai perder na Idade Moderna. Né? Ainda a totalidade, um outro trecho aí do mesmo livro. Disse-me esse Trácio que sobre a questão que há pouco me referi, os médicos helenos estão muito certos. Não é possível tentar a cura dos olhos sem a da cabeça, nem a da cabeça sem a do corpo. Do mesmo modo, não é possível tratar do corpo sem cuidar da alma, sendo essa a causa de desafiarem muitas doenças o tratamento dos médicos helenos, por desconhecerem estes o conjunto que importa ser tratado, pois não pode ir bem à parte quando vai mal o todo. Olha que interessante. Então é o Platão dizendo aqui que o cuidado do homem é total, é totalizante, certo? Então o médico é aquele que tem que perceber o homem como um todo. Né? Bom, e o cuidado do corpo deverá então ser através do cuidado da alma. Ela vai ter primazia aqui. Né? É dela que saem todos os males e todos os bens do corpo e do homem em geral, influindo ela sobre o corpo como a cabeça sobre os olhos. E aqui é bem interessante essa frase do Platão, porque ela tem correspondência com aquilo que o Cristo diz lá nos Evangelhos. Né? O mal é o que sai da boca do homem, não o que entra pela boca do homem. Tem uma parte assim lá nos Evangelhos. O mal é o que sai da boca do homem. Porque o Cristo está falando também de uma pureza de alma, né? E não de algo que vem de fora, como um veneno químico, etc. Ele está dizendo que aquilo que sai da boca do homem, se a alma estiver doente, contamina. Né? O grego pensava isso. Eu sempre tenho a tese de que Cristo conhecia a filosofia de Platão. Né? Isso não é impossível, não, porque o Platão está 400 anos antes do Cristo. Então, possivelmente, ele tenha escutado isso e está aqui usando uma frase que tem correspondência com Platão. Né? Outra coisa que ele diz aí é o remédio próprio da alma. A alma tem um remédio próprio dela. Né? Num trechinho ainda do texto. Né? As almas, meu caro, continuou, são tratadas com certas fórmulas de magia. Essas fórmulas são os belos argumentos. Que interessante. Que belos argumentos. Aqueles que Sócrates tinha na dialética. Tais argumentos geram na alma a sofrosine, ou a temperança. E uma vez presente a temperança, é muito fácil promover a saúde da cabeça e de todo o corpo. Viu? Assim, tem muitos trechos assim do Platão nas obras dele, em todas elas. E aqui ele falando de cura. Então, portanto, cura da alma. A alma se cura com palavras certas, com palavras que ajudem a desvelar a verdade dentro de cada homem. Né? E aí ele fala aqui do erro dos homens. Né? Nisto, prosseguiu, consiste o erro dos homens de agora. Imaginar que podem ser médicos de uma só parte, isoladamente considerada, separando da saúde a temperança. Então, a saúde, ela é consequência de uma virtude que a alma tem que dar conta, que é a temperança, a vivência na moderação. Então, a virtude tem como consequência a saúde do corpo. Então, e aqui, então, tem que se curar também a alma. Né? Não é só o corpo. Certo? No diálogo político, lá no Político, um livro que Platão vai falar sobre a arte do governo, ele também vai falar da temperança. A temperança é essa virtude que a gente tem que ter para manter a saúde do corpo e também da alma. Né?
A grandeza e a pequenez, a tudo que constitui excesso ou falta, pois acredito que a isso tudo que se aplica à arte da medida, negar a natureza do maior, qualquer relação que não seja com a natureza do menor, não será excluí-lo de toda a relação da justa medida? Não iríamos com tal pretensão as artes e tudo que elas produzem e abolir, por outro lado, a própria política que procuramos definir e essa arte da tecedura que acabamos de estudar? Então, o Platão está dizendo que essa falta de temperança à alma, né, de considerar assim o todo, né, e só concentrar na parte, nos perverteria nas nossas relações, né, sociais também. Né? Nós atentaríamos contra as artes, as profissões, né, e também a própria política, né, que para ele a política é a arte de tecer laços, a arte da tecedura. Né? Nós não teríamos isso muito bem. Então, ao mesmo tempo, né, o não cuidado exato do homem totalitário, né, estraga o homem e estraga também o homem na vida social e, consequentemente, a própria sociedade, a comunidade. Né? Lá nesse livro político, ele dá um exemplo dessa desmedida, uma desmedida, assim, uma híbris mesmo. Né? Desmedida em grego é híbris. Ele conta lá o crime de Atreu. Quem é o Atreu? O Atreu, ele é um cara ruim e ele tem um irmão chamado Tiestes. E ele tinha muita inveja desse irmão, tinha um rancor muito grande por esse irmão. Um dia o Atreu convida o irmão para almoçar na casa dele. E o Atreu vai e leva junto o seu filhinho pequeno. Né? Chegando lá, o Atreu pede para um dos escravos cuidar do menino. E vai conversar com o irmão até que o almoço fique pronto. E aí chega a hora do almoço, né, ele vai servir ao irmão, né, as iguarias do almoço e serve uma carne especial. Né? O irmão vai estar comendo, vê que é uma carne macia, pergunta sobre a origem da carne e ele fala: você gostou, meu irmão? Fiz especialmente para você, coma mais. E ele vai comendo. No final do almoço, o Atreu revela para Tiestes, o irmão, que a carne que ele acabou de comer é do próprio filho dele. Sabe? O pai passa a ser um canibal do filho sem saber. Esse crime é um crime hediondo. Ele provoca, inclusive, tem efeitos no cosmos. Por exemplo, o Apolo que carregava o carro do dia, né, ele muda o rumo. Né? O Sol nascia no Ocidente e se punha no Oriente. Ele perde tudo isso e o carro acaba nascendo no Oriente para se pôr no Ocidente. Só para uma ideia. Os deuses ficam horrorizados com esse crime dele. Né? É isso. E lá no diálogo República, contando essa história do Atreu, aí você tem uma desmedida. Né? O mal que o Atreu faz é uma híbris sem tamanho. Né? E lá no diálogo República, no livro 4º, ele vai falar da natureza da justiça e da injustiça. Né? Tanto de uma e de outra. E então ele vai falar aqui da desmedida das ações humanas. Né? Sobre a questão da justiça e da injustiça. A injustiça é a desmedida. A justiça é a boa medida. Bom, e a solução para isso seria o trato da alma, primeiramente, juntamente com o trato do corpo. É isso que deve ser colocado aí. Certo? E aqui nós vamos ter um trecho, né, em que Sócrates conversa, né, com o Glauco, lá na República. Né? Porque elas não diferem das coisas sãs e das nocivas. O que estas significam para o corpo, elas significam para a alma. Em que sentido? Pergunta o Glauco. As coisas sãs engendram a saúde e as nocivas as enfermidades. Assim é.
Da mesma forma, as ações justas não originam a justiça e as injustas a injustiça? Sim. Engendrar a saúde é estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os elementos do corpo. Engendrar a doença é permitir-lhes comandar ou ser comandados um pelo outro ao arrepio da natureza. Isso está claro. Então aqui ele está falando de saúde e doença. Pela mesma razão, engendrar a justiça não significa estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos da alma. E engendrar a injustiça não significa permitir-lhes comandar e ser comandados um pelo outro ao arrepio da natureza. Então, ele só está trocando aqui a palavra corpo e alma e mantém todas as estruturas sintáticas como está. E o Glauco responde sem dúvida, né? Consequentemente, conclui Sócrates, a virtude significa, julgo eu, saúde, beleza, boa disposição de ânimo. E o vício, ao contrário, significa doença, feiura e fraqueza. Percebe como aqui ele está usando a medicina para falar de questões morais, né? A alma que precisa ser zelada para poder zelar do homem todo. Certo? Vamos parar um pouquinho por aqui.